Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre NFL e atualizando o nosso Power Ranking da temporada. Tivemos aí o término da semana 3, segunda-feira no Monday Night. Ravens e Lions encerraram mais uma semana, grande vitória do Lions, que você viu aqui no canal, teve live react, foi bem bacana, obrigado inclusive a todos que estiveram comigo na live no Monday Night. Domingo teremos live de novo, iremos acompanhar juntinhos Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens. Se preparem, tá? Porque vocês vão conhecer um lado escondido meu, que é o meu lado torcedor. De vez em quando eu mostro o meu lado torcedor pra vocês. Galera que acompanha o canal há mais tempo já viu alguns spoilers do meu lado torcedor, especialmente no playoff passado, por conta do título do gigante. Mas uma coisa é vídeo gravado, é eu mostrar o meu lado torcedor num vídeo gravado. Outra coisa é em live. Em live não tem como maquiar. Então no domingo vocês verão o Luiz torcedor na sua mais pura essência. Então espero vocês no domingo pra live. Mas enquanto isso, enquanto a live não chega, enquanto não chega o domingo, vamos, repercutir a semana 3. E aí, pra começar a repercussão, vamos aqui com o Power Ranking, atualizar o nosso top 32, nosso ranking dos 32 times da NFL. E vambora, vamos começar já com o 32º, sem muita enrolação, que vai ser o New Orleans Saints, tá? Saints, pra mim, segue sendo o pior time da NFL, 0-3, perdeu pra Seattle por 44-13. Mais um jogo horrível do Saints, ofensivamente, defensivamente, tudo ruim. Saints não tem muito pra onde correr, gente. É pensar no draft, é pensar aí no QB, no draft e esperar a temporada terminar. Não tem muito o que tirar de positivo desse 0-3 do Saints, não. E a derrota pra Seattle foi amasso. Em 31º, eu vou de Tennessee Titans. Outro time 0-3... Perdeu pro Colts e perdeu legal, 41-20, completamente amassado. A defesa não conseguiu fazer nada contra Jonathan Taylor e Daniel Jones. E o ataque foi muito mal, cara? Cam Ward lançando uma interceptação horrorosa no começo do jogo. Linha ofensiva horripilante. Ataque terrestre inexistente. É um time muito ruim, Tennessee. Não tem muito pra onde correr aqui. E a tendência é que Tennessee e Saints sejam aí os contenders a terem a primeira escolha do próximo draft. Seria o meu palpite hoje. Em 30º eu vou de Miami Dolphins, tá? Miami perdeu para Buffalo 31-21, tá 0-3. E eu vou te falar, cara, foi uma derrota, mas foi uma derrota onde o Dolphins me surpreendeu. Eu não esperava que fosse um jogo tão equilibrado como acabou sendo. Dolphins fez um jogo bom. O problema foram as cagadas no final, Aquela falta no punch que devolveu a bola para Buffalo e permitiu que Buffalo conseguisse ali o touchdown da vitória. E a interceptação do Tua, aquilo lá acabou com o jogo. E aí o Dolphins se encontra 0-3 e ainda acho que McDaniel não chega à semana 5. Para mim essa pode ser a última semana de Mike McDaniel no comando de Miami, tá? Se ele perder, ficar 0-4, eu acho que ele roda, tá? Eu acho que ele roda. Se bem que as próximas 2 semanas são duelos vencíveis, Mas ainda assim, cara, pelo jeito que o Dolphins está mentalmente quebrado, eu não acho que o McDaniel dura por muito mais tempo. E aí Miami fica aqui em 30º. Em 29º eu vou de New York Jets, tá? New York Giants, perdão. Jets tá um pouquinho mais à frente. O Giants 0-3, perdeu para Kansas City 22-9. Finalmente o Tifão conseguiu ganhar. Me deixou muito feliz, não vou mentir. Um jogo horripilante do Russell Wilson, uma atuação constrangedora, muito mal. Tanto que, para a próxima semana, Jackson Dart será titular.
né? O Brian Daboll vai fazer a transição, que é uma coisa positiva, né? Se dá pra tirar algo de positivo desse jogo horrível contra Kansas City, esse jogo horrível do Russell Wilson, é que, graças a essa atuação ruim, o Jackson Dart finalmente vai ser titular. Ah, Luiz, o Jackson Dart então é a salvação do Giants? Cara, não, mas é um quarterback novo, com teto, que vai ser colocado em campo, vai ser colocado à prova, e isso precisava acontecer. Pra mim, trazer o Russell Wilson já foi um erro por parte do Giants. Não draftou o Jackson Dart? Usa o moleque. Testa o moleque. Tá ligado? Então, pelo menos, graças a essa derrota, o Jackson Dart vai assumir a titularidade. Não vai ser fácil pra ele. Ele vai ter uma sequência bem dura, né? Vai pegar Chargers, Saints, Eagles e São Francisco na sequência, se não me engano. Denver, pega Denver também, fora de casa. Então a sequência vai ser uma sequência difícil pro moleque, mas, mano, dores de crescimento. O Giants precisa passar por isso e essa derrota aí pra Kansas City, né, fez o Brian Daboll tomar essa decisão, na minha opinião, uma decisão acertada. Em 28º, ganhando aí algumas posições, eu vou de Carolina Panthers, tá? Panthers que né, até fez né, teve alguns momentos interessantes aí na semana 2. Aquele quarto período contra a Arizona foi muito bom. Contra a Atlanta, o jogo inteiro foi bom para Carolina. Vitória por 30-0, a defesa amassando o Falcons, não cedendo ponto, conseguindo 3 turnovers, teve ali a pick six do Smith Wade. Então, mano, defesa de Carolina surpreendeu muito e o ataque funcionando, né? Bryce Young e McMillan criando ali uma conexão interessante. McMillan que nas 3 primeiras semanas tem quase 220 jardas recebidas. O moleque tá começando bem aí a sua carreira. E uma grande vitória, cara. Tá 1-2, consegue a primeira vitória na temporada e uma senhora vitória, né? Num jogo onde eu vi a Atlanta amplamente favorito. Então, baita resultado de Carolina e fica aqui em 28º. Em 27º, aí sim, New York Jets, né? Jets 0-3, perdeu para Tampa Bay 29-27. Em mais um jogo onde o Jets não foi mal, né? Assim como foi contra Pittsburgh, o Jets fez um bom jogo, tá? Ofensivamente as coisas funcionaram, e isso sem Justin Fields, tendo Tyrod Taylor ali no comando do ataque. O Jets foi lá, conseguiu produzir, né? Quase venceu. O problema foi que, mano, pegaram o Baker Mayfield. E o Baker Mayfield, nessa temporada, ele tá em vestes de Tom Brady. É impressionante que o Baker Mayfield é clutch nessa temporada. Não só nessa temporada, né? Mas, sim, é bizarro. Todas as vitórias do Tampa Bay até agora tiveram participação direta do Baker. E o Jets acabou sendo vítima do Baker Mayfield. Mas foi um bom jogo do Jets. O que tá me pegando no Jets é a defesa, né? A defesa tá bem mal, né? 64 pontos cedidos nas 2 primeiras semanas. É muita coisa. E quando precisaram ali de uma última parada ali, né? De um stop final, não conseguiu, né? Não conseguiram parar a campanha ali do Baker. E aí acabou perdendo. Então a defesa do Jets tem sido uma decepção, especialmente porque, pô, o Aaron Glenn, ele chegou, mano, com um gabarito de um baita de um coordenador defensivo. Fez um trabalho excelente em Detroit. Então, o mínimo era que a defesa do Jets fosse boa e não vencendo, né? Então é um ponto aí a ficar de olho. Mas o Jets, cara, não é um time ruim não, tá? Não é um time ruim não. Esse 0-3 ele é meio mentiroso. Esse 0-3 podia ser muito bem um 2-1. Porque tanto contra Tampa Bay, tanto como contra Pittsburgh, o Jets jogou bem. O Jets teve chances reais de vencer esses 2 jogos. Então, é um 0-3 meio mentiroso. Em 26º, eu vou de Cleveland Browns, né? Grande vitória para cima de Green Bay, 13-10. Primeira vitória do Cleveland na temporada. E uma vitória totalmente por conta da defesa. A defesa de Cleveland, que é uma das 2, 3 melhores da NFL, talvez até a melhor, venceu esse jogo, cara.
Impressionante o que o Browns defendeu, né? O Jordan Love não conseguiu fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. E conseguiu a vitória. Isso depois de ceder 41 pontos para Baltimore. Cedeu 41 pontos para Baltimore e só 10 contra Green Bay. Green Bay que vinha praticando um futebol americano de altíssimo nível, né? Então foi um puta resultado, uma baita atuação defensiva. Defesa essa que vai acabar dando algumas vitoriazinhas para Cleveland, tá? Vai dar algumas vitórias pro time. Em 25º eu vou de New England. Perderam para Pittsburgh 21-14. Não foi um jogo ruim de New England. Não foi. Só que a defesa... Essa defesa de New England, ela é um problema, tá? Ela é um problema, tá? É uma defesa que não tem feito um grande trabalho. Em meio a um ataque com poucas opções e com o Drake May que ainda está em processo de maturação, era importante a defesa ser mais sólida. E ela não vem sendo sólida, né? Então, é um ponto negativo desse Patriots, que tá 1-2 na temporada e vai ficar em 25º aqui no Power Ranking. Em 24º eu vou de Houston Texans, né? Uma das grandes decepções dessa temporada. 0-3, perdeu para Jacksonville por 17-10. A defesa tem feito um bom trabalho, só que esse ataque de Houston tá sendo uma tragédia, né? Além do CJ Stroud não estar jogando bem abaixo do que ele fez no ano de calouro, a linha ofensiva é horrorosa e o time não tem ataque terrestre, né? Então é um ataque completamente insalubre. E aí não adianta, cara. Uma grande defesa vai te dar algumas vitórias, mas não vai ser sempre, né? De vez em quando você vai precisar de ataque. E nesse jogo faltou ataque. Se o ataque de Houston tivesse trabalhado um pouquinho melhor, dava pra ter vencido, cara. Dava pra ter vencido, mas não tá conseguindo. Não tá conseguindo e é foda, porque a perspectiva não é muito boa, né? Tipo, não tem uma perspectiva de melhora repentina. É foda, cara. Houston tá numa situação meio complicada e já tá 0-3, né? 23º eu vou de Las Vegas Raiders. Raiders perdeu pro Commanders 41-24. Commanders sem Jayden Daniels. E mesmo assim, o Raiders não conseguiu vencer. Geno Smith muito mal, sendo muito pressionado. A linha ofensiva do Raiders é um problema seríssimo. Ele foi acertado 8 vezes, 5 vezes sacado, pressionado toda hora. E aí não tem como, cara. Né? Você tendo o Geno Smith como seu quarterback, o mínimo que você precisa fazer para dar o mínimo de capacidade para ele ter um bom jogo é proteger ele bem. E o Raiders não tá conseguindo fazer nem isso, né? E aí a defesa também não ajuda. E aí 41-24 pro Commanders, 1-2 pro Raiders na temporada. E 23ª colocação no nosso Power Ranking. 22º eu vou de Dallas Cowboys, né? Dallas foi completamente dominado por Chicago, 31-14. Segunda derrota do Dallas na temporada. Ataque, defesa, tudo foi mal nesse jogo, mas a defesa foi patética, né? Dallas que tá tendo uma das piores defesas desse começo de temporada. Entrou no jogo como a terceira defesa com mais pontos cedidos. E depois de tomar 31 pontos e 385 jardas, com certeza a classificação defensiva de Dallas caiu ainda mais. E o ataque não acompanhou, né, cara? Perderam o CeeDee Lamb, que é provável desfalque para a semana 4 contra Green Bay, contra Micah Parsons. Então, cara, Dallas tem tudo para terminar a semana 4 1-3 e complicado, hein? Complicado, hein, Jerry Jones? Difícil. 21º eu vou de Atlanta Falcons, tá? Falcons tomou atropelo, né, contra a Carolina, 30-0. O time não conseguiu fazer nada. Michael Penix muito mal no jogo. Mas muito mal no jogo, né? Errou
errando alvos fáceis, sendo interceptado 2 vezes. Mano, jogo horrível do Michael Penix e a defesa não conseguiu fazer nada. A defesa que foi muito elogiada, né, nas 2 primeiras semanas. Nessa semana 3, a defesa do Falcons foi horrível. 1-2 na temporada e fica em 21º aqui. Em 20º, ganhando aí algumas posições, eu vou de Chicago Bears, tá? Rapaz. Sigo aqui acreditando em Ben Johnson. Vimos aí o dedo do Ben Johnson nesse jogo contra Dallas. Um monte de trick play, um monte de jogada criativa. Caleb Williams teve o seu melhor jogo na carreira. Uma atuação brilhante do Caleb. 4 passes para touchdown. Jogando muito tranquilo, conectando em profundidade, né? Se movimentando bem no pocket, saindo bem do pocket, conseguindo bons passes. Cara, foi um baita jogo do Caleb, baita atuação ofensiva do Bears. E a defesa fez um ótimo trabalho, né? Limitou muito bem o ataque do Dallas, especialmente depois da saída do CeeDee Lamb. 31-14, 1-2, primeira vitória do Bears na temporada e vai ficar em 20º. Em 19º eu vou de Jacksonville Jaguars, tá? Jaguars venceu o Houston 17-10, segunda vitória do Jaguars na temporada, tá 2-1. Mas assim, vamos falar a verdade? Foi um resultado muito mais na conta da falta de qualidade do ataque do Texans e da falta de linha ofensiva do que, de fato, o mérito do Jaguars, tá? Né? Defensivamente, o time fez um bom trabalho, né? 3 turnovers forçados, só um touchdown cedido, 271 jardas, né, cedidas para o Texans. Então a defesa fez um bom trabalho, o que é um grande avanço, especialmente considerando o quão mal foi essa defesa contra Cincinnati na semana passada. Mas ofensivamente o Jaguars é um time muito ruim, né, cara? Trevor Lawrence, um jogo muito fraco, 50% apenas de passes completos, interceptado de novo, né? O Brian Thomas Jr. nulo, né? Então, cara, é um time que eu não boto nenhuma fé, mas tá 2-1, campanha positiva e vai ficar aqui em 19º. Em 18º eu vou de Cincinnati Bengals. Foram atropelados pelo Minnesota Vikings, 48-10. Carson Wentz fez a festa contra Cincinnati, né? O Jake Browning, que eu esperava um jogo sólido dele, foi muito mal, conseguiu fazer nada. E, mano, tem como. Tomaram 38 pontos de diferença para um ataque comandado pelo Carson Wentz, mano. Não tem o que desculpar, uma defesa muito fraca. Cincinnati, esses meses sem Joe Burrow vão ser terríveis. Em 17º eu vou de Arizona Cardinals, tá? Cardinals perdeu para São Francisco num jogo duro, jogo pegado. Perdeu por 16-15. Um jogo onde a Arizona perdeu muito nos vacilos, né, cara? Aqueles drops do Marvin Harrison custaram muito caro, né? Se ele não tivesse dropado, especialmente aquela na end zone, a Arizona poderia ter vencido esse jogo, poderia ter ficado 3-0. Não conseguiu, tá 2-1. Mas é um time interessante, é um time que precisa aprender a vencer jogo. É um time que tá aprendendo a vencer. É um time para ficar de olho ainda. Ainda tenho boas expectativas para esse Arizona. 16º eu vou de Denver Broncos. Denver perdeu para a sensação Los Angeles Chargers, 23-20. Mais um jogo onde a defesa de Denver não foi tão bem. Já contra Indianápolis, a defesa do Broncos deixou a desejar. E nessa semana 3 também não foram muito bem, especialmente na reta final, né? O Chargers conseguiu 10 pontos nos últimos 3 minutos, né, cara? A defesa vacilou. E aí, né, cara, com o ataque não sendo tão potente, não tem jeito, né? 1-2 pro Denver na temporada e 16ª colocação aqui no Power Ranking. 15º eu vou colocar Minnesota, uma vitória com autoridade para cima de Cincinnati. Carson Wentz teve um grande jogo, né? Impressionante como que o Kevin O'Connell consegue tirar leite de pedra. Eu ia falar tirar leite de qualquer quarterback, mas ia ficar meio esquisito.
É bem esquisito lá ele. Mas ele consegue tirar o máximo de qualquer quarterback, cara. É bizarro. É Sam Darnold, é J.J. McCarthy, é Carson Wentz. É um técnico absurdo. E amassou. Amassou Cincinnati, 2-1 na temporada, segunda vitória. Minnesota merece aqui, né, um elogio. E a defesa de Minnesota fez um trabalho excelente, tá? Merecem elogios também. 14º, Seattle Seahawks. Amassaram Saints. O que não é tão difícil assim de se fazer, né? Pelo amor de Deus. Mas, cara, 44 pontos colocados, apenas 13 sofridos. Sam Darnold fazendo um bom jogo. Vou te falar, cara, se esse Seahawks se mantiver saudável, né, se o Kenneth Walker não se machucar e tal, acho que dá pra esse Seahawks sonhar com alguma coisinha, viu? É um time bem treinado, é um time bom. Dá pra confiar. E a defesa é boa. A defesa é bem boa. 13º, eu vou de Pittsburgh Steelers. Venceram New England 21-14. A defesa foi o grande destaque. Finalmente, né, a defesa de Pittsburgh apareceu, fez um bom jogo. Coisa que não vinha acontecendo, né? Cedeu mais de 30 pontos, tanto na semana 1 como na semana 2. E aí, cederam apenas 14 agora. Então, claramente houve uma evolução. Ofensivamente, é um time que ainda tá dando uma engasgada, mas quando precisou, o Aaron Rodgers foi lá e decidiu. Então, grande resultado de Pittsburgh, boa vitória, retoma a campanha positiva, importante. 12º, Indianapolis Colts, né, o Colts que está em franca ascensão, amassou Tennessee 41-20, né, Jonathan Taylor, absurdo que ele tá jogando. Daniel Jones, brincadeira. Daniel Jones, MVP, é uma realidade. Inclusive, o Daniel Jones ele se tornou o primeiro jogador na era Super Bowl a ter 3 touchdowns passados, 3 touchdowns terrestres e nenhum turnover nos 3 primeiros jogos de uma temporada. Tá, Daniel Jones está tendo um início de temporada histórico. E o Colts está colhendo os frutos disso. 3-0, invicto até o momento e jogando um futebol americano de alto nível. 11º, eu vou de Washington Commanders, tá? Mesmo sem Jaden Daniels, Commanders foi lá, venceu fácil Raiders, 41-24. Marcus Mariota fazendo um bom trabalho, se provando um dos melhores quarterbacks reservas da NFL, talvez até o melhor, tá? Talvez até o melhor. Não teve muito trabalho, 2-1 e 11ª colocação pro Commanders. Em 10º, eu vou de San Francisco 49ers, tá? Mesmo com lesão, mesmo esfacelado por lesões, São Francisco segue vencendo. Perdeu agora o Nick Bosa, né, pro restante da temporada. Não joga mais. Só que eu não duvido desse São Francisco continuar vencendo, porque é um time que tem se mostrado muito resiliente, né? Tem feito um trabalho muito bom aí, mesmo com todos os problemas. 3-0, invicto. Finalmente encontraram um bom kicker, né? Ed Pineiro foi importantíssimo pro resultado, né? Se não fosse ele, se fosse o Jake Moody, com certeza o Niners tinha perdido esse jogo, tá? Com certeza. Mas Jake Moody não está mais lá. Começou a era Ed Pineiro, que começou muito bem. E Kyle Shanahan se provando, né? Novamente, um dos grandes técnicos da NFL. Ele fazer o que tá fazendo com esse Niners cheio de lesão merece muito respeito. Merece muito respeito. Em 9º lugar, Kansas City Chiefs. Né? O Chiefs consegue a primeira vitória contra o Giants, 22-9. Primeira vitória na temporada. Foi um grande jogo? Cara, não. A defesa fez um grande trabalho em meio a uma noite pavorosa do Russell Wilson. No ataque, Mahomes de novo, jogou muito bem, ele que tá carregando esse time. E tiveram algumas notícias boas, né? Finalmente, a Isaiah Pacheco e o Kareem Hunt resolveram jogar. Né? O Chiefs, que nas 2 primeiras semanas não teve ataque terrestre, tanto que o Mahomes entrou no jogo de domingo como o melhor corredor do Chiefs na temporada. Ele é o quarterback com mais jardas corridas nesse começo de temporada, perto do Mahomes, tá? Importante salientar isso.
No domingo, não. Pacheco e o Kareem Hunt somaram 79 jardas em 20 corridas. Né? Kareem Hunt conseguindo ali um TD importante ali no final do jogo. Então, ataque terrestre apareceu. E tivemos aí a grata surpresa do Tyquan Thornton. Né? Tyquan Thornton conseguiu ser o principal alvo do Chiefs nesse jogo. 71 jardas, 5 passes recebidos, 1 touchdown. Né, mostrando aí que ele pode ser uma boa arma para o Mahomes até a volta do Xavier Worthy e do Rashee Rice, que estão para voltar, né? Começo desse próximo mês, os dois já devem estar de volta. O Rashee Rice voltando de suspensão e o Worthy voltando da lesão que sofreu no jogo aqui no Brasil. Travis Kelce segue lastimável, horrível, mas né, nesse jogo não precisou dele. E o Chiefs conseguiu sua primeira vitória e agora vai encarar o Ravens, que inclusive é o 8º colocado. Ravens perdeu para Detroit, 38-30, derrota em casa no Monday Night, horário nobre. Mais uma derrota no horário nobre, né? Já haviam perdido na semana 1 contra o Bills, tomando aquela viradaça de 15 pontos. E agora perderam para Detroit numa atuação horripilante da linha ofensiva. Lamar Jackson apanhou igual pinhata, foram 7 sacks, se não me engano. Coisa que dificilmente acontece com o Lamar. O Lamar dificilmente é sacado nesse jogo, foi brincadeira. E a defesa do Ravens também tá bem mal, né, cara? Tá bem mal. Né? Contra Buffalo e contra Lions, a defesa do Ravens cedeu 79 pontos, pô. 79. Tomou 17 do Cleveland Browns. Então, linha ofensiva tá mal, a defesa tá mal e o Derrick Henry, meu amigo, alguém tem que passar uma colinha na mão do Derrick Henry, porque o que ele tá soltando a bola, o que ele tá cometendo de fumble é brincadeira. É o único jogador nesse início de temporada que teve um fumble em todo o jogo, pô. Surreal, cara. Tá surreal o Derrick Henry. Então, uma derrota complicada em casa. Detroit Lions foi muito melhor, na minha opinião. E vamos ver como que o Ravens responde no domingo contra o Chiefs, né? Vai encarar uma puta defesa, vai encarar Patrick Mahomes. Vamos ver o que acontece. Em 7º lugar, vamos de Rams, tá? Rams que fez um primeiro tempo magistral contra a Filadélfia. Magistral. No segundo tempo, tudo foi abaixo. Né? O Rams foi horrível no segundo tempo, foi completamente engolido pelo Eagles. E tomaram uma viradaça, né, cara? 33-26 para a Filadélfia, a primeira derrota do Rams na temporada. Né? A secundária foi um problema seríssimo no segundo tempo. Né? Não conseguiu segurar o A.J. Brown, nem o Devonta Smith. Então, algumas coisinhas aí para observar. Teve também, né, um field goal perdido no final do jogo, um field goal bloqueado, que todo respeito aí, não dá pra perder um field goal daquele. Não dá. Então, Rams fica em 7º, mas ainda considero o Rams um time muito forte, um candidato aí a ir longe nos playoffs, tá? A ir longe. Assim como o Green Bay Packers, que apesar da derrota para Cleveland, ainda é um dos melhores times da NFL, na minha opinião. Fica em 6º aqui, tá? Fica na 6ª colocação. Defensivamente eles foram bem, mas o ataque não conseguiu fazer nada contra a defesa de Cleveland. Jordan Love foi muito mal. Muito mal. Né? A interceptação ali, né, foi meio boba, meio imprudente no lance ali o Jordan Love. Mas ainda acho o Green Bay um puta time. E contra Dallas, Green Bay é bem favorito. Ainda mais pelo fator lei do ex do Micah Parsons. Indo agora pro top 5, né? Vamos abrir o top 5 com Detroit Lions, né? Detroit Lions que teve uma semana 1 muito ruim, né? Que levantou vários questionamentos. Desde ali, o Lions só tá dando resposta. Amassou o Chicago Bears do seu ex Ben Johnson. E contra Baltimore, no Monday Night, horário nobre, fora de casa, foi lá, se impôs. O ataque fez um ótimo trabalho. Montgomery, Jahmyr Gibbs, Jared Goff foram muito bem. Sam Laporta fez um ótimo jogo também, conseguindo ali algumas recepções importantes.
A defesa pressionando o Lamar Jackson demais, né? O Hutchinson fez um jogo absurdo, se não me engano foram 30 pressões e um fumble forçado ali pra cima do Derrick Henry. E aí vamos elogiar os novos coordenadores, né? Lions que perdeu seus 2 coordenadores pra essa temporada. Mano, os novos fizeram um trabalho muito bom, né? O Joe Morton no ataque e o Kelvin Shepard na defesa. Cara, os 2 foram excelentes. Joe Morton, inclusive, o ataque dele mostrou alguns sinais de Ben Johnson, né? Algumas jogadinhas engraçadinhas ali. Foi bem maneiro o desempenho do ataque do Lions. O time fez um trabalho muito bom. Corajosos, né, em quartas descidas, o que é o DNA desse time do Dan Campbell. Então o Lions fica aqui em quinto e é um time que tem tudo para subir muito no Power Ranking nas próximas semanas. Em quarto lugar, vou com um dos meus queridinhos da temporada, Tampa Bay Buccaneers, né? Já falei aqui e repito. Baker Mayfield será defendido por esse canal a temporada inteira, tá? Aqui jaz um defensor do padeiro Baker Mayfield. Tá fazendo uma temporada incrível até aqui, decisivo em todos os jogos. Se você for pegar as 3 vitórias do Tampa Bay, as 3 tiveram um Baker brilhando no minuto final, tá ligado? Nos minutos finais. Então, ele tá tendo uma participação crucial em todos os jogos. Decisivo, um baita líder. Tem que ver, né, como é que vai ser esse ataque agora sem o Mike Evans, que sofreu uma lesão no tendão nesse jogo, uma preocupação danada. Mas com o Baker Mayfield, eu acredito nesse Tampa Bay. 3-0, venceu o Jets e... olho nesse Tampa Bay, viu? Olho nesse Tampa Bay. Em terceiro lugar, Los Angeles Chargers. Tem como ser diferente. Venceram o Broncos 23-20. Estão invictos 3-0. Né, o Chargers que já abriu 2 jogos pros adversários ali da AFC Oeste. Né, se posicionando para talvez vencer a divisão. Então, cara, baita início do Chargers. Justin Herbert jogando como MVP, fazendo um trabalho absurdo. Né, a comissão técnica finalmente dando liberdade pro Justin Herbert. Free Justin Herbert. Liberaram o homem. E jogando muito bem. Ataque fluindo. Grande vitória. Keenan Allen também fazendo uma temporada muito boa até aqui. Merece ser elogiado. E aí o top 2 não tem muito segredo, né? Segundo lugar, Buffalo Bills. Mesmo sofrendo mais do que deveria. Venceu Miami 31-21. Tá 3-0. Né, Josh Allen jogando nível MVP, a defesa aparecendo, uma bela vitória contra Miami e um grande início de temporada. E em primeiro lugar, Philadelphia Eagles. Né, para quem achou que o Eagles ia sofrer a primeira derrota no domingo, achou errado. Né? Eagles mostrou uma resiliência foda no segundo tempo, né? Jalen Hurts, A.J. Brown, Devonta Smith, a defesa fazendo um trabalho excelente, né, bloqueando field goals absurdos, num jogo onde o Saquon Barkley não foi bem, né, e mesmo assim, Eagles foi lá, venceu, buscou a virada depois de perder por 26-7 no primeiro tempo. Tem pra onde correr, cara. Enquanto o Eagles não perder, eles não vão sair da primeira colocação. É o time a ser batido, é o melhor time da NFL, não tem discussão. Eagles em primeiro, segue em primeiro, terceiro Power Ranking seguido com Philadelphia na primeira colocação. E eu vou te falar, tendência é continuar assim, tá? Ainda mais agora, né, que o A.J. Brown acordou pra vida, finalmente veio pra temporada. Então, vai ser duro. O jogo contra Tampa Bay vai ser muito legal, tá? Porque se vocês forem se lembrar, Tampa Bay venceu o Eagles temporada passada. Então, vai ser um jogo bem maneiro, vale a pena demais assistir, tá bom? Então, é isso, minha gente. Tá entregue mais uma edição do Power Ranking. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí sua opinião. Concorda, discorda com as posições? Fica à vontade. A gente volta mais tarde para falar sobre NBA. Tá? Hoje tem tier list para sair aqui no canal. Então, conto com a sua audiência. E tamo junto. Tamo junto. Fiquem bem. Até a próxima e tchau.